Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem, na paz de Jesus, e estou aqui de volta para dar uma pequena colaboração novamente para o nosso Momento de Redenção, fazendo alguns comentários sobre um tema que no dia de hoje é o Amai os Vossos Inimigos, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 12, que eu julguei oportuno também para a gente fazer algum comentário, né? E, enfim, colocar alguns pontos das nossas observações sobre esse tema tão importante, principalmente nesses dias conturbados, digamos assim, que muitas pessoas estão se confrontando por divergência de ideias. Então, no meu entendimento, nós precisamos buscar nesse cerne da mensagem de Jesus, né? Amar os vossos inimigos, a lei do amor. Nós precisamos buscar orientação para que nós possamos ser irmãos de verdade, divergindo, mas sendo irmãos nas nossas relações diárias, nas questões, nos problemas que o mundo nos apresenta, e a nossa vida em sociedade nos obriga, obviamente, porque nós sabemos que a vida em sociedade é a única possível, né? Então nós precisamos voltar ao Evangelho para revisar, para ler novamente, para reforçar dentro de nós, né, o amar os vossos inimigos, né? Amar o próximo, e nesse capítulo especial do amar aos nossos inimigos, né? Amar os vossos inimigos, como está o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos começar a ler aqui. Como eu falei, o capítulo 12, e a gente vai tratar hoje especificamente da primeira parte, que é o retribuir o mal com o bem. Então, vamos lá, o primeiro item aqui. Em Mateus, né, no capítulo 5, versículo 20, disse Jesus: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E depois, no mesmo capítulo 5, nos versículos 43 a 47, diz Jesus: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? E no item número 2, já há um trecho do Evangelho de Lucas, né, que de outra forma, de outra escrita, mas dizendo a mesma coisa, né, dessa passagem de Jesus, de uma forma diferente, mas é a mesma ideia. Disse assim, está relatado assim no Evangelho: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso foi, como eu falei, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6,
versículos 32 a 36. Então, Jesus já nos ensina, conforme relatado pelos dois evangelistas, né, que o amor ao próximo inclui necessariamente o amor aos inimigos, né, porque só poderemos nos considerar filhos de Deus quando nós amarmos ao nosso próximo indistintamente, né, do que eles possam vir a ter feito para nós, né, desinteressadamente. E aí, no item 3, começa o comentário de Kardec, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Então, meus amigos, a posse dessa virtude, né, que representa, né, o amor, né, que representa a vitória sobre o orgulho e o egoísmo, ela é impossível se a gente não consegue, de fato, amar os nossos inimigos, né? O princípio da caridade é o amor. A caridade requisita de nós indulgência para com as imperfeições, né? Benevolência para com todos, né? E essa indulgência, ela não exclui aqueles que nos fizeram mal, aqueles que se consideram nossos inimigos, ou por quem nós temos algum tipo de medo, ou receio, ou desconfiança, né? Enfim, a gente vai tratar disso logo adiante. Mesmo que você não tenha nenhum ponto em questão para com a pessoa, mas se a pessoa tiver para com você, você saiba disso, ainda assim você tem que praticar a caridade, ou seja, ser indulgente e amar essa pessoa que se considera seu inimigo, né? Assim, você consegue praticar a caridade. Então, segue aqui o texto. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. O bom senso já nos diz isso, né? Assim, como é que eu vou conseguir amar uma pessoa na qual eu não confio da mesma forma que eu amo a um filho, a minha mãe, ao meu pai? Isso a próprio bom senso e a razão já nos dizem que isso não é possível, né? Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias, né? Então, assim, entre as pessoas que não têm uma harmonia, uma afinidade de sentimento um para com o outro, que não têm confiança mútua, não pode haver o mesmo tipo de amor que existe entre as pessoas que são afins, entre as pessoas que se nutrem de um sentimento puro, não é? De um sentimento de elevação, digamos assim, de um sentimento de carinho, né? de querer bem ao outro. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E segue aqui o texto. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Veja, meus amigos, como fica claro aqui, né, a influência, né, por que nós nos sentimos, né, quando nós estamos numa situação como essa, quando nós estamos perante aquele que nós nos considera um inimigo, ou que nós também entendemos como sendo nosso inimigo por qualquer motivo, a gente fica numa situação que é desconfortável.
porque está dito aqui com todas as letras. A emanação do pensamento, né, que é permanente, que é inexorável, que a gente não consegue cessar, ela tem justamente o padrão do nosso sentimento, né? Então, assim, e ele se espalha de uma maneira que afeta o outro, e o pensamento do outro também vem até nós. Então, se esse pensamento é carregado de um sentimento de desconfiança, de um sentimento que não é de simpatia, né, ele necessariamente não vai fazer bem, ele não vai fazer com que essas pessoas que têm essa dificuldade se sintam bem na presença um do outro, né? E mesmo que não estejam fisicamente presentes, a própria emanação do fisicamente, proximamente fisicamente presente, né, o pensamento ele se espalha sem limite, né? Então, mesmo a distância física, né, esse padrão vibratório menos feliz, ele vai alcançar o outro, né, e o outro também se dedicar a esse pensamento menos feliz para você, o pensamento dele vai te alcançar, né? Então, é uma explicação baseada no que a doutrina espírita nos ensina, do caráter de que o corpo físico é o invólucro da alma, e a alma é composta do princípio inteligente e mais o perispírito. Então, assim, o padrão vibratório que emana do espírito do princípio inteligente, ele alcança, né, todo mundo, né? E com aqueles com os quais nós temos nossas dificuldades, ele alcança um padrão vibratório de desconfiança e de dificuldade, né? E se mostra penoso, né? O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda ceder no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, né? Então, como eu falei anteriormente, o bom senso diz que não faz sentido você devotar a uma pessoa que se ama ternamente o mesmo tipo de amor e sentimento e carinho aquela pela qual você não tem confiança, que você sabe que ele quer fazer o mal, né? Então, assim, a gente tem que entender que o amor não é algo absoluto, mas ele tem as suas nuances, né? A gente já vai ver isso aqui. E, assim, o que é o amar? O termo amor, ele engloba, né, um conjunto de características que permitem que você seja adequado e ame de acordo com esse sentimento, essa empatia ou esse tipo de comportamento, né? E é isso que ele está ensinando para nós aqui. A gente não pode ter o mesmo tipo de classificação de amor para aquele que nós sabemos que nos quer o bem, que a gente e usar o mesmo tipo de amor para aquele que nós sabemos que não nos quer o mal, né? O que tenta nos prejudicar, né? Mas a gente tem que ter um pensamento de amor. O que é isso? A gente vai continuar vendo aqui o que é isso. Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos, olha ele falando, matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Veja, diante do fato, por nós já conhecido, nós espíritas, nós que estudamos espiritismo, estudamos livro dos espíritos, a gente vê, até pelo que foi dito mais acima, né? Quer dizer, essa consequência, esse batimento cardíaco, essa aceleração do peito, essa dificuldade que se tem de se estar calmo diante daquele que nós sabemos que nos quer o mal ou nos quer prejudicar, ela é um fato praticamente inexorável, inevitável. Por quê? Porque a influência está vindo direto de sentimento a sentimento, né? Então, assim, nós não podemos ter no mesmo matiz, na mesma categoria, ele fala assim, que o sentimento, o amor,
ele tem que ser matizado, ou seja, ele tem graus, ele não é uma coisa absoluta, e é isso que a razão nos diz, pelo que nos esclarece aqui. O ensino de Jesus, né, não diz que nós devemos amar o nosso inimigo como a gente ama aquele que nos quer bem. Ele diz que nós devemos amar de que maneira? Com compreensão, né, com indulgência, né, com benevolência. A gente não precisa retribuir o sentimento ou a vontade de nos prejudicar da mesma maneira, né? Então segue aqui. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Isso já é amor. Não guardar sentimentos nefastos, malfazejos, já é amor. Não retribuir o mal com o mal já é amor, né? Ter compreensão, ter indulgência, é óbvio que no início isso é uma questão de disciplina, de autocontrole, de autoeducação, né? Mas isso já é considerado amor, já é um avanço em direção de uma situação, porque você não vai construir um amor pelo seu inimigo. Primeiro, isso tem que deixar de ser uma inimizade, até você chegar no ponto de ter uma empatia e aí sim estabelecer uma relação de amor sublime, né? Mas não cultivar, como ele diz aqui, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, já é um aspecto, está dentro desse leque de matizes que a gente pode considerar como amor, que o termo amor é aquilo, digamos assim, é o sentimento mais puro que no nosso estágio evolutivo é a palavra que representa melhor essa ideia, mas que, como o próprio está dito aqui, ele é imperfeito, porque ele não mostra essas variações, né, do que é o amor, de como é que deve ser encarado o amor, né? E aí continua aqui, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Olha só, é desejar-lhes o bem e não o mal. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Isso já é amor. A pessoa me faz mal, mas se a gente consegue parar, a gente vai sofrer com a dor daquele mal que a pessoa nos tenha feito, né? Com o prejuízo que nos tenha causado de ordem sentimental, física ou material, nós vamos sentir, isso vai nos causar dor de alguma sorte, de algum tipo. Mas o fato de nós não querermos para essa pessoa, porque nós sentimos que isso para nós prejudica, a gente não querer que ela também passe por isso, apesar da falta dela para conosco, já é amor. Já é amor. E isso é importante que nós passemos a observar e pratiquemos. É prática, não se dá salto na natureza. A natureza é contínua, a evolução é contínua e o Espiritismo nos ensina isso. E dentro disso, a prática do amor ela é evolutiva. Ela vai sendo aprimorada, né? Então, não desejar o mal a quem nos fez mal já é um avanço. Já é um avanço. É uma evolução, é uma melhoria, né? É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se ocasião. Que oportunidade quando nós temos diante de nós aquele que nos fez mal, e nós podemos destruir os grilhões que nos prendem e transformá-los por laço de amizade quando a bondade divina nos dá a oportunidade de fazer bem àquele que nos fez mal. Isso é uma oportunidade que não ocorre frequentemente, mas que quando ocorre, se nós tivermos a capacidade de enxergar com grandeza e ter indulgência e fazer o bem, naquele momento nós vamos acertadamente destruir elos de ressentimento, de vingança ou de ódio, e vamos transformá-los em laços de amor. Então, socorrer o inimigo é algo precioso, precioso, não é? É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, quer por palavras, quer por atos, ou seja, a gente tem que
nos preservar de emitir palavras que possam ser interpretadas, né, ou que realmente tenham a intenção de ferir, de causar mal a outra pessoa, e também agir. E o pensamento, né, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, sem a intenção de os humilhar. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Né? Então, tudo isso que está sendo recomendado já é amor. Não é aquele amor, novamente, não é aquele amor que se tem pelo filho, que se tem pela mãe, pelo pai, pelo irmão. Não é, mas já é amor. Está dentro do que pode se considerar amor. Já é um avanço, já é uma melhoria, já é o nosso comportamento de filhos de Deus, dignos de sermos chamados de filhos de Deus, como exorta a passagem evangélica, né, tanto em Mateus quanto em Lucas. Né? Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então vamos lá. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E infelizmente, a gente vai agora dar uma olhada em uma mensagem que tem nesse capítulo, que é sobre o ódio, que foi uma mensagem deixada por Fenelon. Uma das mensagens que tem aqui nesse capítulo, né? Essa mensagem de Fenelon aqui, só um momentinho. Que está nas instruções dos Espíritos, é o item 10, o ódio. A mensagem de Fenelon começa assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Veja que Fenelon não deixa, ele não faz de conta que isso não que isso é fácil, né? Que isso não seja difícil. Né? Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Né? Se nós queremos e buscamos o autoaprimoramento, nós precisamos agir, nós precisamos buscar agir com um bom senso dentro do que nós aprendemos, dentro das lições do Evangelho, das lições do Cristo e das lições pela ótica, né, da doutrina espírita, né, do Evangelho segundo os princípios espíritas. E o Espiritismo nos dá mais subsídios para que nós resistamos à tentação de revidarmos o mal com o mal. Né? Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor, a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Então, meus amigos, o Fenelon nos traz, né, adiciona ao ensinamento de Jesus, do Evangelho, reforça a necessidade de nós retribuirmos o ódio com o bem, o ódio com a indulgência, a perseguição com a benevolência, né? E não retribuir na mesma moeda, né? Oferecer a outra face, a face da compreensão, da indulgência, da benevolência, e não a mesma moeda. Né? Vamos retornar para o nosso texto.
lá no item, agora a gente acabou de ler o item, a instrução dos espíritos, o ódio, nós vamos voltar ao item 4, né? Então vamos aqui, amar os inimigos, né, é para o incrédulo um contrassenso, aquele para quem a vida presente é tudo. Desculpe, amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso, aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Veja, a pessoa que não tem o conhecimento da vida futura, e mesmo aqueles, ou que sejam ateus, ou que não acreditem na vida espiritual, né, que acreditam que na morte se resolve tudo, né, tem essa ilusão, eles acham que é uma tolice, né, ou um contrassenso, né, se retribuir o mal com o bem, né? O que eles desejam, muitas vezes, né, é a eliminação daquele que lhes causou o mal, né? O que é um equívoco tremendo, nós sabemos disso, nós espíritas sabemos disso, que não se resolve o mal com o mal, né? Só se resolve o mal com o bem, né? Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Em certos casos, ou melhor, se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Ou seja, ele pode realmente não concretizar aquela vingança, né, aquele ato de eliminar o outro, mas o seu sentimento, o seu pensamento vai estar totalmente voltado, gerando fluidos e gerando padrões vibratórios que vão prejudicar o outro de qualquer maneira, porque a gente sabe, como a gente acabou de comentar, o pensamento é incessante, e o pensamento mal, ele incessantemente alcança aquele a quem nós voltamos o pensamento mal. Essa é a realidade, né? Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Quando nós estudamos doutrina espírita, a gente tem uma perspectiva diferente daquela de que não conhece, ou daquela pessoa que não tem, não estuda, né, e não acredita, né, por isso mesmo, na existência da vida espiritual, que é a vida plena, né? E esse conhecimento nos faz ter mais compreensão e nos faz ter mais motivos para sermos indulgentes, né? Porque a gente vê que cada existência é um mero ponto na linha infinita, né? Ou na nossa vida imortal, né? Na vida do espírito, né? Então a gente com esse conhecimento, nós conseguimos aurir forças para prosseguir nessa luta diária, né, quando nós nos encontramos nessa situação de confronto com o nosso inimigo, de praticarmos o amor, não revidando o ódio com ódio, mas o ódio com bem, com compreensão, com um desejo sincero de que o outro se melhore, porque é só dessa maneira que essa relação conflituosa vai ser extinta, né? Que os grilhões vão ser transformados em laços de amizade sincera, né? Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Nós estamos encarnados no mundo de expiações e provas, né? Faz parte desse mundo ter esse tipo de experiência, e nós precisamos ter força, aurir forças para conseguir resistir a essas provas, a esses testes de aprendizagem, né? Que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. E aí vem grifado, muito interessante, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhes servem de instrumento. Né? Se nós aceitamos as provas, os veículos, os instrumentos das provas fazem parte dela também. Então a gente tem que aceitar tudo, né? O pacote completo, como se diz. Enfim, e ao máximo possível
melhorar, aproveitar essa oportunidade que nos é colocada na existência para melhorar o nosso padrão de amor, né? Exercitar, né? Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Pois é, essa postura de retribuir o mal com o bem, de não desejar mal a quem nos deseja mal e nos fez mal, ela é como um antiaderente, aquele da panela, né, que a gente bota lá uma coisa para fritar e não gruda nada. Por quê? Porque o mal cria a prática do bem, ela nos isola das energias negativas. Se nós temos, sim, isola no sentido, a gente vai passar no sentido de que a gente não vai deixar impregnar em nós. A gente não vai impedir que elas cheguem até nós. Aí, o pensamento emitido, ele vai chegar até nós, mas ele só vai encontrar morada se nós, né, só vai nos prejudicar muito, né, se nós aceitarmos e nós vibrarmos no mesmo padrão que ele, aceitarmos o mesmo tipo, né, e ficarmos retribuindo o mal com o mal, né? Então, a prática do bem, a prática da caridade, né, como é dito no início desse nosso texto aqui, né, ela dá a nós mais resistência, né, ela torna mais difícil que ela minimiza, digamos assim, é isso que eu quero dizer, ela minimiza os efeitos desse padrão vibratório negativo que vem até a nós, né, dedicado por aqueles que não nos querem o bem, ou melhor, que nos querem o mal, né? Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ou seja, eu não quero me rebaixar, eu não quero, porque eu sei que o outro está fazendo algo que para ele é prejudicial, eu também não quero me prejudicar, né? Eu lamento por ele, eu procuro ser indulgente e benevolente com ele, porque eu não quero cometer o mesmo erro que ele está cometendo, porque eu sei que isso me faz mal, né? Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Então, meus amigos, meus irmãos, essa foi a nossa contribuição de hoje para o nosso momento de redenção. E a gente precisa, eu acho que, como eu mencionei, nós precisamos voltar, os tempos pedem a nós voltar ao Evangelho e repassar as lições, porque o nosso dia a dia está sendo bastante difícil, bastante complicado, e é nessas horas que a gente tem que se agarrar nas mensagens do Evangelho de Jesus, né? Então, que todos vocês permaneçam com Deus. Eu desejo a todos a bondade, a luz de nosso Pai, a todos vocês, e se apeguem no Evangelho, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você for instado a se confrontar, tenha a postura de retribuir o ódio com o bem, com a indulgência, com a benevolência, né? E não com o mal. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.